O dom da ciência. Entre os dons do Espírito Santo, da ciência ocupa o primeiro lugar. É o primeiro, não pela excelência do seu objeto, que são as coisas e os acontecimentos do mundo criado, mas pela sua importância prática na vida espiritual. Com efeito, enquanto uma alma apreciar as coisas desta vida de uma maneira terrena, não poderá viver plenamente a vida de Cristo. Como diz São Paulo, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Romanos 8,7. Por isso mesmo, a primeira exigência que se impõe à alma que busca a santidade é perder a mentalidade mundana, isto é, meramente humana, e substituí-la pela maneira de ver de Deus. Este é o papel do dom da ciência, quando chega ao seu pleno desenvolvimento. Por meio dele, a alma cristã, como por instinto, julga todas as coisas à luz da fé, como o próprio Deus e, portanto, como também julgam Nosso Senhor, a Virgem Santíssima e os santos. Esta é a razão pela qual as almas totalmente entregues ao Espírito Santo, sem se terem visto nunca nem combinado previamente seja o que for, costumam estar perfeitamente de acordo quanto à maneira de apreciar os acontecimentos deste mundo, ao passo que os sábios e os teólogos costumam ter opiniões muito divergentes sobre os mesmos acontecimentos. Feliz a alma que não tem mais juízo próprio, opiniões exclusivamente pessoais, mas que em todas as circunstâncias julga segundo o Espírito Divino. Tenha certeza de nunca se enganar. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Tanto quanto os céus estão elevados acima da terra, assim os meus caminhos estão elevados acima dos vossos, e os meus pensamentos acima dos vossos. Isaías 55:8. O mundo só enxerga nos seres que povoam o universo, tanto pessoas como coisas, uns meios de satisfazer a sua insaciável sede de riquezas, de prazer ou de vanglória, e ignora o verdadeiro amor, que consiste no esquecimento de si e na busca do bem da pessoa amada. Deus, que é todo amor, enxerga nesses seres que são obra da sua onipotência e do seu amor misericordioso outros tantos reflexos e imagens, mais ou menos acabadas, mas autênticas, das suas infinitas perfeições, e os ama a todos com esse mesmo amor infinito e substancial com que ama o seu Filho e se ama a si mesmo. Recordemos o que dizia São Tomás de Aquino. O Pai não ama somente o Filho pelo Espírito Santo, mas também a si mesmo e a nós. E, muito antes dele, o autor do Livro da Sabedoria, dirigindo-se a Deus, dizia-lhe: Vós amais tudo o que existe e não odiais nada do que fizestes, porque se odiasseis alguma coisa, não a teríeis criado. Assim, os pensamentos de Deus não são senão pensamentos de paz, de amor e de infinita bondade. A alma repleta do Espírito Divino e animada pelo dom da ciência não tem outro modo de ver as coisas deste mundo senão o que o próprio Deus tem. Em todas as criaturas, ela enxerga como que um reflexo das divinas perfeições e um convite para louvar constantemente o autor de todos esses bens. Faz seu de bom grado o imortal cântico dos 3 jovens na fornalha ardente. Obras do Senhor, bendizei todas o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Foi por estar repleto deste espírito de ciência que São Francisco de Assis experimentava uma veneração tão grande e uma ternura tão autêntica por todas as obras de Deus. As criaturas serviam-lhe para compreender o Criador, escreveu um biógrafo do santo. Quando via a solidez inquebrantável e a resistência dos rochedos, experimentava e reconhecia, ao mesmo tempo, quanto Deus é forte e como nos oferece um apoio firme. O aspecto de uma flor numa manhã fresca, os filhotes de pássaros que, nos seus ninhos, abriam os bicos com ingênua confiança, tudo isso revelava-lhe a pureza e a singela beleza de Deus.
bem como a ternura infinita do coração divino de onde brotavam todas essas coisas. Este sentimento infundia em Francisco uma espécie de alegria contínua ao contemplar e pensar em Deus, e absorvia-o no desejo incessante de lhe dar graças. Desejava que todos os seres tomassem parte nessa ação de graças, e parecia-lhe que todos, efetivamente, participavam dela com gosto. Mais próxima de nós no tempo, Santa Teresa do Menino Jesus, digna imitadora do poverello de Assis, parece-nos um modelo perfeito de alma entregue ao espírito de ciência. Tudo na natureza fala-lhe de Deus. Tudo reconduz os seus pensamentos ao seu destino eterno. Lembro-me, conta-nos ela, falando da sua infância, de que contemplava as estrelas com um enlevo inexprimível. Havia um grupo delas, a constelação de Órion, em que se encontram as Três Marias, que gostava especialmente de observar, porque lhe lembrava um T. Olha, pai, dizia, o meu nome está escrito no céu. E já não querendo olhar para mais nada que estivesse ao nível da terra, mantinha o rosto fixo no céu e não se cansava de contemplar o azul estrelado. As tempestades, os trovões e os relâmpagos causavam-lhe igual admiração. Não lhe infundiam medo, antes a deixavam maravilhada. Parecia-me nesses momentos que Deus estava muito perto de mim. Enlevava-se igualmente com a neve, as flores, os campos de trigo esmaltados, de papoulas, de esporinhas e de margaridas, os horizontes distantes, os espaços abertos, as árvores altas. Numa palavra, escreve, toda a natureza me arrebatava e transportava minha alma para o céu. Durante a viagem que fez a Roma, admirou as montanhas majestosas da Suíça, as cascatas, os vales repletos de fetos gigantescos e as turfeiras floridas. Quanto bem fizeram a minha alma essas belezas da natureza repartidas assim em profusão, escreveu mais tarde. Quanto a elevaram até aquele que se divertiu lançando tais obras-primas sobre uma terra de exílio que não há de durar mais do que um dia. Recordemos a propósito que foi no livro da natureza que a santa encontrou a solução do difícil problema da predestinação. Compreendi que todas as flores são belas e que o brilho da rosa e a brancura do lírio não roubam o perfume da violeta, nem tiram nada a simplicidade encantadora da margarida. Compreendi que se todas as flores quisessem ser rosas, a natureza perderia os seus encantos de primavera e os campos não estariam esmaltados com tantas flores. E conclui, isto é o que sucede no mundo das almas, o jardim do Senhor. Quanto mais as flores se alegram cumprindo a vontade de Deus, mais perfeitas são. É também o dom da ciência que nos permite apreciar como convém os acontecimentos deste mundo e, de forma especial, os que são para nós ocasião de dor e sofrimento. Aos olhos de Deus, tudo o que acontece contribui para a realização do plano segundo o qual, desde toda a eternidade, Ele livremente dirige todos os seres para o fim próprio de cada um e para o fim geral do universo, que é dar glória ao seu santo nome por meio da santificação das almas. Assim, a alma inteiramente entregue à ação do espírito de ciência evita deixar-se levar pela tristeza e pelo desespero, aconteça o que acontecer. Sabe que não se verá defraudada para sempre e que é bom para ela ser provada desta forma, e assim abandona-se sem reservas nas mãos do seu Pai Celeste. Não deve o ramo da videira ser podado para dar fruto mais abundante? Não deve a pedra destinada a ornamentar o templo celeste ser polida? Nas provações e nas humilhações, essa alma repete de bom grado com o salmista, foi bom para mim ser humilhada por ti, a fim de aprender os teus decretos. Salmo 118, 71. Enquanto as pessoas mundanas, indiferentes às ofensas que se cometem contra Deus, temem apenas perder a estima dos homens, a alma repleta do espírito de ciência preocupa-se unicamente de evitar a menor ofensa a Deus e alegra-se ao sofrer uma humilhação, pois sabe que nisso reside o caminho mais curto e mais seguro para chegar
ao desprendimento e amor perfeitos. Referindo-se às numerosas denúncias que certas pessoas mal intencionadas apresentaram contra ela junto da Santa Sé, Santa Teresa de Ávila escrevia ao seu diretor espiritual: Dou-vos a minha palavra, meu padre, de que, quantas vezes tomo conhecimento de que alguém falou desfavoravelmente de mim, outras tantas me ponho a pedir a Deus por essa pessoa, suplicando-lhe que afaste o coração, a boca e as mãos dela de toda ofensa a ele, pois não a considero alguém que me queira mal, e sim um ministro de Deus Nosso Senhor, escolhido pelo Espírito Santo como mensageiro para me fazer bem e me ajudar a alcançar a salvação. Acredite-me, a melhor arma e a mais forte para conquistar o céu é a paciência. É ela que torna o homem dono e mestre da sua própria alma, como disse o Senhor aos seus apóstolos. Quando lhe lembraram uma acusação particularmente ignominiosa feita contra ela em Roma, respondeu sorrindo: Eu teria feito 1000 vezes pior se o Senhor não me tivesse segurado pela mão. O que se deve temer nisto, e o que é mais lastimoso, é o dano que causa à sua alma quem afirma essas coisas. Quanto àquele que é acusado falsamente, não lhe fazem outro dano senão proporcionar-lhe uma ocasião de merecer. Todos os santos souberam apreciar desta forma o sofrimento e, de modo especial, a humilhação. Agradeço-vos, meu Deus, por todas as graças que me tendes concedido, dizia Santa Teresa do Menino Jesus, e especialmente porque me fizestes passar pelo crivo do sofrimento. E, recordando os 3 anos de martírio do seu pai, escreve, dirigindo-se à sua irmã, que na ocasião era a superiora: Não os trocaria pelos êxtases mais sublimes, e o meu coração, diante deste tesouro inestimável, brada em reconhecimento. Sede bendito, meu Deus, por estes anos de graças que passamos no meio dos sofrimentos. Minha querida Madre, como foi preciosa e doce essa nossa amarga cruz, uma vez que dos nossos corações não brotaram senão suspiros de amor e de agradecimento. Já não andávamos, corríamos, voávamos pelos caminhos da perfeição. Estas são as maravilhas que o dom da ciência realiza na alma fiel. Graças a esse dom, a alma encontra em tudo o que há na natureza uma ocasião de louvar a Deus e dar-lhe graças continuamente, ao passo que para a alma escravizada pelo pecado, tudo, mesmo as coisas mais santas, se torna ocasião de tentações e de quedas. Quanta razão tinha São Paulo ao escrever: tudo é puro para os puros e, pelo contrário, nada é puro para os corações manchados e infiéis. Por isso, a alma que aspira a deixar-se conduzir em todas as coisas pelo espírito da ciência deve, antes de mais nada, esforçar-se por atingir uma perfeita pureza de intenção e uma grande delicadeza de consciência, fugindo como da peste de todas as faltas plenamente deliberadas, ainda que se trate de matéria praticamente desprovida de importância. E, em sentido contrário, deve esforçar-se sem angústias por ser perfeitamente fiel até nos menores detalhes. Foi graças a essa fidelidade nas coisas pequenas que Santa Teresa do Menino Jesus alcançou em tão pouco tempo uma sabedoria tão elevada e uma santidade tão perfeita. Com efeito, a menor infidelidade, se for habitual e plenamente consentida, tem por efeito inevitável endurecer o coração e obscurecer a inteligência, falseando, em consequência, os juízos, e constitui ao mesmo tempo um obstáculo para a ação do Espírito Santo nas nossas almas. Guardai-vos de contrariar o Espírito Santo, diz-nos São Paulo. Não basta retê-lo na nossa alma evitando o pecado mortal. É preciso também ter muito cuidado para não contrariar a sua ação, aplicando-nos a excluir todas as imperfeições voluntárias. É somente a este preço que ele atuará plenamente em nós, conforme o seu ardente desejo, que é também o desejo mais caro a Jesus Cristo e ao Pai. Espírito Santo, concedei-nos a graça de julgar todas as coisas da terra, não à maneira dos homens, mas à maneira de Deus, à luz da eternidade. Concedei-nos essa sabedoria divina
que é loucura aos olhos dos homens, e fazei-nos desprezar a sabedoria deste mundo, que é loucura aos vossos olhos divinos. Não permitais que os nossos corações se apeguem ao que é passageiro, nem às riquezas da terra, nem aos prazeres, nem à nossa vontade própria. Preocupados unicamente em agradar ao nosso Pai Celeste, fazei-nos agir em todas as circunstâncias segundo as vossas divinas inspirações e para a maior glória de Deus, como fizeram Jesus e Maria.